Mateus 16. Você está vendo em cima da sua Bíblia aí no capítulo 16 que fala assim: os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Tem esse título aí, não tem? Ou algo desse tipo aí. Então, por que eu falei isso? Porque o texto começa com os fariseus abusando de Jesus. Me dá um sinal, me mostra que você realmente é o Filho de Deus e tal, e tal, e tal. Jesus diz a eles: não vou dar sinal nenhum. O único sinal que eu vou dar é o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe e saiu. Isso dizendo que ele ia ficar 3 dias na terra, né, sepultado, numa cova, e depois ele iria ressuscitar dos mortos. Mas eles não compreenderam isso, não entendiam isso. O Senhor também não quis explicar para eles, para que eles vendo não enxergassem, ouvindo não entendessem, a fim de não crerem, se converter e serem perdoados, porque esse era o propósito de Deus, para que o evangelho não ficasse só em Israel, dominado pela classe farisaica, mas se expandisse pelo mundo. Jesus então, depois disso, pega os discípulos dele e passa para o outro lado. E vamos ver aqui, no versículo de número 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Eles esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais, observe a expressão lembrar, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim de acautelai-vos o fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Pai, nós queremos em Tua presença ser ministrados pelo Teu Santo Espírito, crescer, aprender, estar mais perto de Ti, para viver a Tua promessa, viver a Tua palavra, viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, fala conosco por misericórdia, em nome de Jesus. Só quem crê que Deus é Metaberel, Deus que fala, diga amém. Vamos aqui, gente. Eu quero que você, para entender isso aqui, que você, com a Bíblia aberta em Mateus, aí nesse mesmo lugar aí, acompanhe comigo um raciocínio aqui. Vamos lá. Primeiro, volte 2 capítulos. Vamos para o capítulo 14. Capítulo 14 de Mateus. A coisa é bem cronológica, bem sequencial. Capítulo 14 de Mateus. Você vai procurar aí no capítulo 14, tudo aqui. Você vai procurar aí o versículo 13, tá bom? 14, 13. A primeira multiplicação de pães e peixes. Vamos lá. Vamos com parcimônia. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Ele vai no barco e o povo vai por terra atrás dele. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Ele fugiu, ele queria ficar sozinho, mas o povo foi atrás dele. Aí ele desembarca, vê aquela grande multidão atrás dele e compadeceu-se dela. Oh, é tão lindo ele, né? Ele diz: vai embora, povo chato, não me abuse, eu quero ficar sozinho. Não, ele vê: oh, vou abençoar esse povo. E compadeceu-se dela e curou os seus enfermos.
Ao cair da tarde, pôr do sol, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Irmão, sabe, olha para cá, sabe os obreiros do culto, quando o pastor está demorando, pregando muito, o culto está muito tarde, aí o diácono vem assim, bem intencionado, e fala assim: pastor, está tarde, o povo tem que ir embora, não vai mais passar o ônibus no ponto, né? Libera o povo. Eles foram bem intencionados. Libera o povo, Jesus, porque está tarde, eles têm que ir embora, não comeram. Libera para eles irem no caminho comendo. Aí o Senhor fala assim, ó: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Ou seja, tem uma versão que fala assim: é mister que vocês mesmos alimentem ele. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Como a gente vai alimentar esse povo? O que é isso, Jesus? E até então é normal esse raciocínio deles, porque eles nunca tinham visto nenhum milagre desse tipo. Nunca tinham visto. Não havia um paradigma para eles acreditarem num milagre como esse. Eles nunca tinham visto isso. Então, Jesus, como assim? Como nós vamos alimentar essa multidão se nós só temos 5 pães e quantos peixes? E 2 peixes. E ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Essa foi a primeira multiplicação de pães e peixes. Eles ficaram: meu Deus, que tremendo isso! Com 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimentou uma multidão. E isso era agora para eles terem um paradigma de fé. Quando faltar comida com Jesus, é para ficar tranquilo, porque Ele multiplica. Só que aí a história vai se repetir. Vamos para o capítulo 15, capítulo seguinte agora. Capítulo 15, versículo 32. Observe que agora é Jesus quem vai tomar a iniciativa. Naquele momento foi eles que falaram assim: Jesus, manda eles irem comer. Agora é o Senhor para provar. Eles vão dizer assim: ó, vamos dar comida a eles. Olha aí. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Observe, agora é ele quem diz: olha, eu estou com piedade, eu estou com compaixão do povo, porque estão 3 dias aqui, já acabou a comida deles, eu não quero mandar eles com fome para casa, para não irem caindo pelo caminho. Então eu quero que vocês dê a eles de comer. Mas Jesus dá um toque, uma dica: ó, agora é a hora. Lembra do primeiro milagre? Agora é a hora. No primeiro foi os discípulos disseram: Jesus, manda o povo ir para comer. Agora é ele que diz: discípulos, deem comida ao povo. Aprenderam como é, né? Então deem comida ao povo. Mas olha qual é a resposta dos discípulos. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Meu irmão, um capítulo atrás, eles viram que Jesus fez. Passa pela cronologia de Mateus aqui, pouco tempo, o Senhor está na mesma situação, dá um toque para eles: ó, agora é a hora, lembra? Agora é a hora, dê comida a eles. Jesus, aonde? Como? Impossível. Aonde acharemos tanto pão para alimentar essa multidão? Eu brinco que o Senhor olha para ele assim, ó. Tudo bem. O Senhor vai e faz um milagre, né? O texto vai dizer que Jesus faz a mesma coisa. Quanto pães tem? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus pega os pães
e multiplica, e reparte. E 4.000 homens comem, fora mulheres e crianças, e ainda recolhem 7 cestos cheios da sobra. Ok. Passa mais um capítulo, o texto que nós lemos, capítulo 16. Tá os fariseus abusando de Jesus, pedindo um sinal. Jesus sai dali com os discípulos. Quando ele está à parte com eles, ele diz: olha, tenham cuidado com esse fermento dos fariseus. Aí eles, por terem esquecido de levar pão, pensam: ixi, é porque nós não trouxemos pão. Eita, faltou pão de novo. Eita, e agora? O que a gente vai comer? Faltou pão. E começam a falar isso entre eles. Aí o Senhor olha como quem está assim, impressionado com tamanha incredulidade, e fala: homens de pequena fé, ô seus bocós, vocês não estão vendo que eu não estou falando de pão, rapaz? Estou falando da doutrina dos fariseus, que é uma doutrina corrompida. Vocês estão preocupados com pão? Vocês não viram a primeira multiplicação, que com 5 pães alimentamos 5.000 homens? E que a segunda multiplicação, com 7 pães alimentamos 4.000 homens? Ainda sobrou nas duas? Estão agora preocupados com 12, 13 que vão comer? É brincadeira isso. Gente, é impressionante como nós temos facilidade de esquecer do que Deus faz em nossas vidas. É impressionante como para as coisas espirituais a nossa memória é curta. Como Deus opera coisas tremendas hoje e amanhã estamos temendo o mesmo problema. Como Ele faz coisas gigantes hoje e amanhã estamos com medo de algo muito menor. Ele multiplica uma primeira multiplicação tremenda, eles vêm. Vem um segundo caso, eles não creem ainda, Ele faz de novo, eles vêm. Vem de novo um momento em que eles não têm pão só para eles, e estão preocupados porque não tem pão. Você fala: brincadeira isso. Vocês não se lembram que eu multipliquei para 5.000 homens, depois para 4.000 homens, fora mulheres e crianças, que isso aí mais do que dobra o número. Se era 5 vai para 12, se era 4 vai para 10.000 pessoas. Vocês não lembram disso? Cadê a fé de você? E hoje a mensagem é essa, querido. Você lembra do que Deus já fez na sua vida? Você lembra das bênçãos que Ele já concedeu? Às vezes estamos diante de desafios como esse desafio, pequenos. É para ter pão para 13 pessoas, estamos angustiados. Sendo que atrás de nossa história, o Senhor já proveu 5.000, já proveu 4.000. Estamos morrendo de medo de uma enfermidadezinha pequena, quando lá atrás, em nossas próprias vidas, curas tremendas já aconteceram, livramentos tremendos já aconteceram. Estamos com medo de não pagar uma contazinha, quando lá atrás, uma dívida grande, ou uma coisa que você achava que era impossível, Deus entregou nas tuas mãos a vitória, a bênção. Queridos, é muito sério isso, porque quando nós temos uma memória espiritual fraca, a nossa fé é sempre vacilante. Não importa o que Deus faça, não importa o que Ele faça, se você não se lembrar, não se recordar daquilo que o Senhor fez, sempre a sua fé vai ser tímida. É por isso que Deus muitas vezes, Ele fez o que na Bíblia? Muitas vezes Ele levantava memoriais para o povo de Israel. O Senhor exortava através de Moisés e dos profetas que vieram depois dele, o povo a lembrar: lembrem do que eu fiz no Egito, lembrem, conte para os seus filhos, lembrem do grande livramento que eu operei no Mar Vermelho, lembrem da provisão no deserto, lembrem, para que quando olharem para frente saibam: lá atrás o Senhor mostrou que Ele é poderoso para fazer. Quando o povo conquistava grandes coisas, era natural Deus pedir a eles que levantassem um memorial. Por exemplo, quando atravessam o Rio Jordão com Josué, Deus manda levantar um memorial ali com 12 pedras.
para marcar aquela conquista, aquele milagre de atravessar o Jordão a seco e entrar na terra da promessa. Então eu preciso levantar memoriais no meu coração, firmar no meu coração: não, eu não vou temer, porque eu sei de um Deus poderoso que já fez coisas tremendas na minha vida. Lamentações 3:21. Eu trago à minha memória aquilo que gera esperança no meu coração. Eu trago à minha memória os milagres que Deus já fez na minha vida. Eu trago à minha memória as experiências marcantes com a presença de Deus, com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus e com o poder de Deus na minha vida. Pergunta, irmão, assim, Deus já fez alguma coisa na sua vida, querida? Já te livrou? Já te curou? Já abriu uma porta? Então por que está temendo o futuro? Por que está temendo amanhã? Por que está temendo agora, se você sabe que Ele é poderoso? Lembra? Salmo 103, versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça que Ele sara, que Ele cura, que Ele é poderoso. Quando eu lembro, queridos, que eu ia morrer quando era pequeno de leucemia, Ele me curou. Quando eu lembro que até outro dia eu era gago que ninguém me entendia, que meu apelido na escola era Scooby-Doo. Eu estou aqui hoje pregando a palavra, eu digo: meu Deus, Deus é poderoso demais. Quando eu lembro como eu era traumatizado, como eu era esquisito, e o que Ele fez no meu coração, eu digo: esse Deus é poderoso demais. Quando eu lembro de tantas coisas tremendas que eu ia ver Ele fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, meus amigos, esse Deus é poderoso. Se Ele não fizesse mais nada na minha vida, só pelo que Ele já fez, eu tenho motivo de sobra para crer que Ele é poderoso, que Ele é tremendo. Traz a tua memória, lembra, se recorda. Sabe o que eu vou te fazer? Faça um memorial. Pega um livrinho, um caderninho, abre uma pasta no computador e escreve as bênçãos que eu já recebi de Deus, os milagres. Eu tenho isso no meu computador, vários. Eu chamo de testemunhos pessoais. Eu escrevi vários. Tudo que Ele já fez na minha vida, você escreve. Quando a fé lhe faltar, você abre e diz: opa, como é que eu não vou ter fé? Olha para quem me curou, me salvou, me libertou, me restaurou, me abençoou. Traz a memória. Por isso que Deus disse: escreva, Moisés, registre, levante memorial, lembre, não se esqueça. A Bíblia é cheia de interjeições de Deus mandando o povo lembrar. Lembra do que eu fiz. Lembra, porque o passado vai te dar uma noção, uma base do que Deus pode fazer no teu futuro, querido. Lembra. E essa é a mensagem de hoje, é de dizer: lembra. E se você não tem nada para lembrar, está lhe faltando andar com Jesus. Porque aqueles discípulos, eles não tinham como não ter o que lembrar, porque andar com Jesus é andar vivendo o poder dele se manifestar constantemente em nossas vidas, nas vidas alheias. Eles viram muitos milagres. Quem anda com Jesus vai vendo milagres acontecerem na sua vida e nas vidas alheias. Se você não tem nada para se lembrar, se você ficou agora assim, lembrar o quê? É porque está lhe faltando andar com Jesus. Comece a andar com Ele. Comece a caminhar com Ele, pela palavra, pela oração, pela comunhão com o Espírito Santo constante. Aí você vai começar a ver as coisas. Aí vai vendo e vai anotando, vai vendo e vai registrando, vai recebendo e vai marcando no teu coração, porque lá na frente vai servir de parâmetro para a tua vida. Hoje eu posso olhar para trás e dizer: eu não tenho como não crer nesse Deus, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo. Eu vi milagres acontecerem. Quem já viu um milagre acontecer neste lugar, querido?
E pergunta ao irmão assim, ó: e por que duvidas então, né? Por que duvidas? Se você viu 5.000 serem alimentados, se você viu 4.000 serem alimentados, como é que agora com 13 homens ficam preocupados porque não tem pão? Traz a memória. Sabe, para encerrar, sabe quem fez isso muito bem? Davi. Davi, em 1 Samuel 17, ele vê Golias afrontar o exército de Israel e ele se coloca como voluntário para enfrentar o gigante. O rei Saul, lógico, não ia mandar um voluntário qualquer para a batalha, porque se ele perdesse, o reino de Saul estaria comprometido, porque o acordo era o seguinte: Israel manda um guerreiro, os filisteus mandam um guerreiro. Quem ganhar naquela batalha individual, o outro reino vai se entregar em sujeição ao reino do vencedor. É tipo o que aconteceu naquele filme Troia. No começo do filme tem a batalha de Aquiles contra um outro guerreiro de um outro reino. Lembram disso? E os reis falam assim, para não haver muito sangue, manda um guerreiro seu e um guerreiro meu. Quem vencer leva para o seu reino a vitória. O outro reino se sujeita. Aquiles vence e o reino daquele grandão que perdeu, com aquele golpe espetacular, né? Lembra daquele golpe espetacular? Aquele grandão caiu. O grandão caiu, né? Aí o reino daquele grandão que perdeu se entregou. Então era assim também. Se o rei Saul manda qualquer pessoa, ele arrisca o reino dele. Então quando tinha um candidato, ele dizia, traz para cá, quem é esse candidato? Davi disse, eu vou. Aí disse, traz para cá para poder ver quem é. Quando Davizinho chegou, ele disse, vai nada, rapaz, mas não vai mesmo. Aí ele falou assim, você não vai, você é um menino, não tem condição nenhuma. O gigante lá é guerreiro experiente, o cara é potente, o cara, né, é John Jones. Não dá para você ir, né? O cara é forte. E aí Davi faz o quê? É mesmo, não dá para eu ir não. Davi disse não, opa, rei Saul, dá sim. Sabe por que dá, rei? Porque quando o teu servo estava lá nos pastos do pai dele, apacentando as ovelhas do meu pai, um dia veio um leão, e Deus me entregou o leão nas minhas mãos. Depois veio um urso, e Deus entregou o urso nas minhas mãos. E agora tem esse gigante, e assim como Deus me entregou o urso lá atrás, o leão lá atrás, o Senhor me entregará esse gigante das minhas mãos também. Davi recorda do que Deus já fez. Isso gera fé para ele conquistar coisas novas. É assim que nós temos que caminhar. Você olha para trás, vê o que Deus já fez na tua vida, e aquilo te dá fé, te traz esperança no que Deus pode fazer hoje e amanhã na tua vida. Aí a fé surge. E quando a fé brota, querido, tudo é possível, porque tudo é possível àquele que crê. Mas é claro, se você esquece do que Deus fez, você entra na situação sem paradigma. E quem entra sem paradigma, aí é muito difícil de crer mesmo. O único na Bíblia que creu sem nenhum paradigma anterior foi Abraão. Por isso é chamado pai da fé. Abraão foi o primeiro a crer em ressurreição de mortos, quando não havia nenhum registro de ressurreição na história bíblica. Ele foi e acreditou na ressurreição dos mortos, antes de haver ressurreição. Por isso ele é o pai da fé, porque ele foi pioneiro em muitas coisas que ninguém tinha visto, ele acreditava. Por isso ele é o pai da fé. Mas eu sei que pra gente é muito difícil crer sem um paradigma, crer em algo que a gente nunca ouviu falar. Mas quando a gente lembra que Deus já fez coisas semelhantes, querido, pronto, eu tenho um paradigma. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: ei, homens de pequena fé, lembrem do que eu fiz outro dia. O que é isso para mim? E assim Deus fala com você hoje aqui. Lembra o que eu fiz na tua vida ontem. O que é este problema para mim? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Tem uma canção que Ana Paula Valadão fala: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tem outra que ela fala: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Por quê? Porque o que ele já fez
já me dá esperança de que Ele vai fazer mais lá na frente. Lembre, querido, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que de nenhum? Porque cada um deles vai ter uma importância na tua fé lá na frente. A bênção financeira, a bênção sentimental, a bênção ministerial, a bênção na família, a salvação, a libertação, o perdão dos pecados. Cada coisa que Ele fez vai ser um paradigma para Ele fazer coisas novas na tua vida amanhã. Começa a lembrar agora do que Ele já fez e dá graças a Ele. Diga: Senhor, obrigado. Diga: Senhor, me perdoa por duvidar, Senhor, por duvidar de coisas tão pequenas, como lá atrás eu vi grandes livramentos. Lá atrás eu vi coisas poderosas. Lá atrás eu vi o Senhor fazer maravilhas. Essa música quero trazer na memória. Lembre agora, lembre da sua infância, lembre da sua infância, livramentos, curas, milagres. Lembra aí. E se não tem o que lembrar, eu repito, está na hora de caminhar com Jesus. Quem caminha com Ele tem milagre para contar, tem bênçãos para contar. Lembra de onde Ele te tirou, querido. Quem sabe você prosperou, você viveu uma situação financeira difícil, Ele te prosperou. Quem sabe você não gerou uma perspectiva de ser feliz, e hoje você foi restaurado na família, no casamento. Quem sabe você estava doente, talvez uma doença incurada, hoje você está com saúde, porque Ele te curou, você sabe disso. Lembra daquela oração que foi respondida, daquele jejum que foi restaurador. Lembra dessas coisas. Traz a sua memória o que Ele já fez. Tem hora que não é hora de pedir coisas novas, é hora de lembrar das coisas antigas para receber as coisas novas. Tantas lutas, tantas dores no deserto, para isso está, mas te entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a memória aquilo
vezes você diz que seu coração não tem mais jeito, acabou para mim, acabou com minha família, com meu casamento, eu estou acabado, destruído, quero morrer, não tem mais graça na vida, não tem como sair dessa situação. Quantas vezes Ele te levantou? Tem uma opção da canção que ele fala: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Lembra daquele dia que você estava desesperado e Ele trouxe uma resposta. Ele abriu a porta, trouxe um conforto, trouxe uma saída. Lembra que você talvez nem pensava em ter o que você tem hoje, viu o que você vive hoje. Mas eu tive perspectiva e Ele te levantou, te abençoou, te fez crescer. Oh Pai, eu te peço perdão, porque muitas vezes nossa memória, Senhor, espiritual é muito fraca. Nós vimos milagres acontecendo, testemunhamos maravilhas das Tuas mãos. E depois, em coisas até menores, como aqueles discípulos, ficamos com medo, preocupados, angustiados. Sendo que lá atrás, o Senhor já mostrou o Teu grande poder nas nossas vidas. Oh Pai, tantas coisas tremendas já vimos acontecer. Como não crer no Senhor? Como não crer, Senhor? Como não confiar num Deus tão poderoso, com tantas provas da Sua graça, da Sua bondade, da Sua misericórdia, do Seu amor? E às vezes deixamos o inimigo encher nossa mente daquilo que nos faz perder a fé, encher nosso coração de medo, de dúvida, mas queremos trazer, como Davi, a memória, os milagres, as vitórias, os leões e os ursos que nós já vencemos, para poder hoje derrotar esse gigante que está na nossa frente. Traz a memória, Senhor, do Teu povo. Pai, o Teu Filho Jesus diz que o Espírito Santo nos faria recordar. O Espírito Santo também nos faz lembrar daquilo que é importante. E eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito faça todos os dias o Teu povo lembrar do Teu grande poder, da Tua salvação, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade, em nome de Jesus.